quero compartilhar com você uma mensagem que eu tenho sentido de Deus. Comecei a sentir no começo da semana. E eu falei, Isaac, dentro dessa mensagem já veio outras mensagens que eu não... Foram tantas revelações em uma mensagem só, que eu acho que eu vou ter que fazer igual ele, né, da tal da colônia, né, e dividindo em partes. Mas a palavra de Deus é linda, maravilhosa, né? Deus tem um banquete para nós essa noite. Deus tem um banquete todos os dias para nós. A palavra de Deus por si só é suficiente para nos libertar, é suficiente para nos alimentar. E a gente precisa aprender a viver essa realidade que Ele tem para nós. E eu queria começar falando sobre a vida de Abraão, quando Deus o chama pai de nações. E quando Deus o chama, ele não era nem pai natural. E a realidade que Deus via de Abraão era que ele era pai de nações. Muitas vezes o céu se apresenta para nós e nos vê, né, de maneira diferente da realidade que a gente vive. E a palavra de Deus para Abraão, a primeira prova de obediência de Abraão foi ele sair da terra dele, sair daquele lugar, sair da casa dos seus pais, né, da sua parentela, deixar para trás a sua família. E às vezes a gente entende como se Deus, quando a gente recebe essa palavra, como se Deus falando para a gente de deixar a nossa família. E eu sinto que Deus tem falado para algumas pessoas aqui, não é para deixar a família. É para deixar aquele rótulo, aquela identidade que a nossa família, onde a gente, né, o nosso ambiente proporciona a gente viver, e a gente vive aquém da realidade que Deus tem para nós. Abraão tinha uma realidade para viver, que era ser pai. Ser pai naturalmente e ser pai de nações. Mas enquanto ele estava naquela terra, vivendo aquela realidade, ouvindo e alimentando-se daquelas palavras da sua família, da sua parentela, ele não crescia, ele não vivia, ele não desfrutava da realidade que o céu tinha para ele. E muitas vezes Deus fala, sai desse lugar, né? E a gente tem dificuldade de andar, a gente tem dificuldade de obedecer. E aí eu falando com o pai, por que a gente tem tanta dificuldade de entender essa realidade? Tanta dificuldade de viver essa identidade que você tem para nós? E Satanás, ele luta realmente contra a nossa identidade, porque ele sabe que uma pessoa que tem identidade, uma pessoa que tem valor, nada vai parar ela. Ela sabe onde ela vai chegar, ela sabe o seu destino, ela sabe o seu propósito. E ele está o tempo inteiro nos levando aquém da realidade que Deus tem para nós. Mas hoje está mudando, amém? A boa notícia é que Deus tem algo para nós. Orando e pedindo a Deus para falar um pouco sobre isso, eu senti uma mensagem, que é a mensagem que Isaac até colocou o título. Se fosse dar o título da mensagem, é Os Três Jardins, né? E o pai começou a falar comigo nos jardins. E eu quero propor para você essa noite, em olhar o jardim como se fosse a sua alma, como se fosse a sua vida. O jardim, né, é aquele lugar que a gente trabalha para que ele fique bonito. O Isaac, eu amo jardim, amo trabalhar com terra, amo planta, amo cultivar. Só que Isaac é o oposto de mim, né? Ele, se for tudo nem de plástico ele gosta. Mas ele gosta da beleza da flor, ele gosta da coisa bonita. Mas para ter o jardim bonito, você tem que trabalhar nele. Você tem que arar a terra, você tem que plantar, você tem que semear. Você tem o tempo certo de jogar a semente, tem o tempo certo de podar a semente. Eu morei num lugar há pouco tempo. A última casa que a gente morou foi num lugar maravilhoso. A Dona Cecília, um beijo para você, se você estiver me vendo. Morro de saudade dela, porque ela vivia. Ela acordava às 6 da manhã para molhar as plantinhas dela. Ela botava a pantufinha dela, 85 anos, lá molhando a plantinha. Eu falava, Dona Cecília, quero chegar assim, com 85 já, né? 6 horas da manhã, já em pé, toda molhando as plantinhas. E uma vez eu estava com ela falou, vem cá que eu vou te mostrar um negócio. Aí ela estava podando as plantas. Ela falou, você sabia que poda tem um tempo? Eu falei assim, não, para mim podava, tá ruim, eu tiro. E ela falou, não, tem um tempo, tem um mês certo, tem a hora certa de podar, tem a hora certa de cuidar. E aí ela me levou no orquidário,
que ela tinha dentro da casa dela e era lindo, coisa mais linda. A gente tinha orquídea que eu nunca vi na vida. E todas elas dão flor o ano inteiro. Eu não sei como é que ela faz, porque ela tem a mão abençoada. E ela sabia me falar direitinho que cada uma dava, como dava. Então, é um trabalho de anos, né? Ela vai desenvolvendo ali a técnica para cuidar de cada plantinha, cada florzinha. E a gente, às vezes, não cuida do nosso jardim, que é a nossa alma. Não cuida da realidade que nós vivemos dentro de nós. E a gente quer encontrar coisa bonita, quer encontrar um orquidário. Sabe que o orquidário tem luz, tem o jeito certo de molhar, tem um tratamento para que aquilo floresça. E a gente quer colher coisas de dentro de nós que não vai florescer se você não cuidar. Então, Jesus me trouxe esse jardim, que é o jardim abençoado, que não tem como a gente fugir dele, que é o jardim do Éden. Aquele jardim que Deus preparou para o homem, para a mulher. E eu quero abrir com você em Gênesis 3, onde ali a mulher se encontra com a serpente. Eu quero dizer uma coisa para você. Não é o jardim que vai impedir da serpente aparecer na sua vida. Não é você estar na igreja que vai te impedir da serpente aparecer. Eu quero te dizer, se a serpente apareceu para uma mulher dentro do jardim, o que ela não tem feito conosco, fora do jardim? Gênesis 3 diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não vai morrer. Claro que você não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, você vai ver como Deus vê, e você vai ser conhecedora do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, desejável para o seu entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Satanás, ele não vem, a serpente não aparece para nós se ela não achar uma brecha. Satanás não é um bicho burro, ele é inteligente. E o nosso problema é que a gente esquece que ele existe. Isso não quer dizer que você tenha... O foco não é Satanás, amém? Nosso foco é Deus, nosso foco é o céu. Mas a gente esquece que existe uma oposição, que existe uma guerra para que você não exerça o seu papel. Existia uma guerra travada ali para aquela mulher não viver a realidade que Deus tinha planejado para ela. Então, Satanás olha para Eva. Naquele momento, eu fico tentando... Gente, a minha mente assim vai, né? Viaja. Eu ali no jardim, Eva e a serpente. E eu ficava pensando, como que Satanás começa já falando, já metendo essa para Eva? Deus não falou isso não. Não foi bem assim que Deus falou. Quanto a gente ouve de Satanás, quanta dúvida, quanta mentira. E o mais interessante é que ele sabia que ele podia falar daquele jeito para Eva ouvir. O que Satanás tem falado para você? O que ele tem falado para você, ele sabe que ele pode falar. Porque ele sabe que em algum momento você vai tremer igual a Eva e vai duvidar. Esse primeiro jardim, eu queria dar o nome dele da dúvida, o jardim da dúvida. O jardim da humanidade. Esse jardim ali revela a nossa humanidade, o quanto a gente é humano, o quanto a nossa alma, às vezes, deseja algo e a gente fica aquém da realidade que Deus tem. Eu quero ler para você em Tiago 1, diz assim: ninguém que está passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer... Gente, essa é a minha versão, tá? Não foi eu que escrevi. Não é minha versão, não, é a mensagem.
Vou ler de novo. Ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer: é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso. Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Ceder à tentação é decisão nossa, é nossa responsabilidade. Culpar a Deus é malandragem. Essa é a mensagem, gente. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará a sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. Está em 1 Tiago 1. Você vai lá ler, depois que você quiser ler, a partir do versículo 13. Portanto, queridos amigos, não se enganem. Tudo que recebemos que é bom, é perfeito, só pode vir do Pai das luzes. Em Deus que não há sombra de variação, não existe instabilidade. Foi Ele que trouxe a vida pela palavra da verdade. Sua maior alegria somos nós, a sua coroa, a coroa da criação. O plano original de Deus não caiu por terra, amém? Eu só quero falar para você desse jardim, desse lugar onde a nossa humanidade aparece. Porque ela aparece e Satanás sabe os seus desejos, sabe o que passa na sua mente, sabe o que passa no seu coração. E tem muita gente botando culpa em Deus. Porque se Deus é bom, por que isso está acontecendo comigo? Isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a sua humanidade. Eva não podia culpar a Deus algo que ela escolheu, algo que ela cedeu. Ela queria mais, só que ela queria viver uma realidade que ela já vivia, porque a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E a questão foi que Satanás disse: você não é igual a Deus. Quantas vezes nós somos tentados e provados daquilo que nós já sabemos? O que acontece conosco? O que acontece nesse jardim, onde Satanás nos confronta, dizendo uma realidade que é verdade, e a gente acredita como se fosse uma mentira. Na verdade é o contrário, tá, gente? A gente acredita na mentira achando que é verdade. Então, quantas mentiras nós temos acreditado? E aqui em Tiago fala: pela palavra da verdade, Ele trouxe a vida. Jesus tem uma verdade para você. Qual é a verdade que Ele diz sobre você? Você tem acreditado em quê? A realidade que você está hoje vivendo, eu posso te dizer, é mentirosa. É mentirosa. Porque Deus tem uma realidade sobre você. Deus tinha uma missão para a mulher. Eu nem vou entrar nesse detalhe, não, que eu estou esperando os teólogos me ajudarem. Numa revelação, nem Vitor conseguiu chegar lá, né, Vitor? Você sabia que antes dela pecar, o nome dela era varoa, mulher, né? Tinha algumas versões é varoa e mulher. Mas depois que Eva peca, sabe quem dá o nome de Eva? Não foi Deus que deu o nome dela. Foi Adão. Logo depois, a gente vê aqui, eu vou ler para você. Gênesis 3, 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos. Jesus tem uma identidade para você. Mas sabe o que acontece quando a gente peca? A gente vai à morte. A morte, e com ela vai a identidade que Deus tem. E a gente fica procurando a voz do homem para dizer para a gente quem a gente é. Assim como Eva olhou para Adão, provavelmente, quem eu sou, né? Você é Eva, querida. E a gente fica esperando da voz do homem para dizer para a gente quem nós somos. Mas Deus já tem uma voz dizendo para você, Deus já tem uma realidade sobre você. Existe um chamado, existe um propósito antes mesmo de você fosse gerado no ventre da sua mãe. Salmo 139 diz: antes mesmo, Ele já te conhecia, antes de você ser gerado. Existe uma realidade, existe um convite para você para viver essa realidade. Só que o homem é homem. O homem é falho. O homem peca. Mas ele quer ouvir do outro homem quem ele é. Mas deixa eu te falar, querido.
O homem, ele tem um limite de conhecimento, mas Deus é lindo, Ele é profundo, Ele é maravilhoso. E a realidade que Ele tem para você é sempre maior, sempre melhor. Não fica esperando ouvir da boca de homem o que Deus tem falado para você. E eu quero te dizer, nesse primeiro jardim, a mulher se encontra com o diabo. O diabo vem aonde ele acha que ele pode vir. Ele vem até onde você deixa ele vir. Porque a palavra de Deus diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se a serpente permaneceu ali e ficou de conversinha, porque Eva permitiu. Porque a palavra nos garante a verdade. Resistir ao diabo. Que pensamentos você tem alimentado? Que sentimentos, que emoções você tem sustentado? O diabo aparece onde ele vê brecha. E eu e Isaac, a gente tem orado muito por Friburgo, sobre a igreja de Friburgo, e a gente identificou, a gente tem esse desejo de que toda vez que a gente vai para algum lugar, a gente faz um mapeamento espiritual desse lugar. Em São Gonçalo a gente fez isso, em Niterói a gente fez isso, e a gente sentiu de fazer isso novamente em Friburgo. E a gente identificou alguns, eu sei que tem mais, mas talvez você entenda do que eu estou falando. Autopiedade. A gente percebe Satanás trabalhando na vida das pessoas com o espírito de autopiedade. Autocomiseração. Porque você teve tanta falta na sua vida, e você precisa viver a autocomiseração para que as pessoas vejam você, para que você ouça do homem. Mas a voz que vai te sarar não vai vir do homem. Isso não vai te alimentar por um tempo. Não é seu marido, não é seu filho. Não é seu amigo que vai alimentar isso. É Jesus, é a voz dele, é a voz de Deus Pai, o Criador, que pode criar novas coisas dentro de você. O espírito de orgulho, de egoísmo, que impera sobre a sua mente. Você sabia que no céu, Satanás era um anjo de luz? Ele era um anjo mais poderoso. No corpo dele existia uma banda. Quantos gostaram do louvor aqui? Você imagina que Satanás tinha isso tudo no corpo dele. Ele era poderoso. Ele era lindo. Se você quiser ler, Ezequiel fala sobre ele. Como ele era bonito. Como que um anjo, que foi criado para adoração. Foi criado para adorar. Como que ele se volta contra Deus? Sabe como? O espírito de independência. Ele queria ser maior do que Deus, ele queria viver o que ele queria. E ele faz o quê com Eva? Aqui, você não quer ser maior do que Deus, não? Vem cá, vou te ensinar uma coisa que eu já aprendi. O espírito de independência não vem de Deus, vem do inferno. E se egoísmo habita dentro do teu coração, se independência está dentro do teu coração, isso não vem de Deus. Mas o espírito de interdependência, nós somos interdependentes. A Bíblia diz em Coríntios que Deus pegou aquele membro de menos valor e exaltou. Todos nós precisamos de um do outro. Espírito de vitimismo. Querido, sai disso em nome de Jesus. O vitimismo só te prende. Ele só te escraviza. Porque enquanto você se faz de vítima, você não é empoderado para viver a realidade que Deus tem. Ah, não, eu não vou conseguir por causa disso, por causa daquilo outro, porque, minha vida está assim, minha vida está assado. Você só vê problema, mas Deus tem a solução. Como a gente aprendeu hoje de manhã, declara o que você quer ver. Traz a existência, a realidade de Deus na sua vida. Sai do vitimismo, você não é vítima. Eu tenho falado isso. Eu fui pregar semana passada. Gente, foi uma surpresa de Deus para mim, porque eu talvez fosse pregar, mas não fui convidada. Mas eu fui convidada para que a pastora me conhecesse, a gente tivesse, né, um connect lá. Né? Eu fui, levei meu livro. E foi um momento maravilhoso com a Renata. Beijo para você. Você que deve estar vendo. Foi um momento muito bom, foi uma surpresa do Pai. E um dia lá,
o Espírito Santo falou comigo muito. Eu liguei para o Isaac, eu estava chorando. Eu falei, Isaac, eu não sei, eu não paro de chorar, o que está acontecendo? E ele falou, Isa, você é como Esté, Deus te preparou para esse tempo. Eu falei, mas que tempo? Eu estou aqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E das pastoras não puderam ir e me ligaram para ir no lugar. Só que me ligaram 11h30 da manhã, eu tinha que pregar 2h da tarde. Aí eu, Senhor, 2.000 mulheres naquele lugar. E eu falei assim, Deus, eu não vou preparar uma mensagem mirabolante, eu quero ouvir você. Eu quero ser sua carteira essa noite, eu quero levar a sua mensagem. E Deus me falou essa mensagem. Você não é vítima. As circunstâncias não ditam o seu espírito, é o seu espírito ditando as circunstâncias. Se você se coloca no lugar de vítima, você é levado pelas ondas, é levado pela tempestade. Mas se você toma a responsabilidade da sua vida, porque ela é sua, você assume e diz assim, não é você, circunstância, que vai ditar o que eu vou fazer ou deixar de fazer. É o Espírito do Pai dentro de mim que ditam as coisas. Tem gente botando culpa em tudo, até em Deus, até na sombra. E não assume a sua responsabilidade. A vida é sua, querido. A vida não é do seu marido, do teu filho, seja lá de quem for. Assume a sua vida. Se ela estava ruim, meu filho, errar é humano. Qual é o problema em errar? Qual é o problema em falhar? Mas a gente quer sustentar o orgulho, porque a gente tem que ser o primeiro em tudo, a gente tem que ser o primeiro na escola, a gente tem que ser primeiro no trabalho, a gente tem que ser primeiro em tudo. Mas deixa eu falar com você, Jesus pegou Davi, lá atrás das malhadas, ele era o último dos irmãos. Estava escondido. E olha o que Deus fala para o profeta. Presta atenção, Deus não vê. Vamos lá, gente. Deus não vê? Deus não vê como o homem vê. Você recebe aí, irmão. Você quer sair do vitimismo? Deus não vê como você vê. Sai, em nome de Jesus, espírito de vitimismo. Comece a assumir a responsabilidade da sua vida. Apatia não vem de Deus. Sabe por quê? Quando Deus chamou Gideão, ele estava apático, mas o Espírito do Senhor não via assim. O Espírito do Senhor se apresentou a Gideão e disse, ei, poderoso guerreiro! O Espírito Santo se apresenta para você, quando ele se apresenta, ele não vê a sua realidade. Ele não quer saber da sua apatia, ele sabe do Espírito. O que acontece quando a gente vive o Espírito e a realidade do Pai? Desânimo, preguiça. Preguiça não vem de Deus não, querido. Está lá em Provérbios. Vai ter com a formiga ou preguiçoso. Você fica botando culpa nos outros, mas não levanta para trabalhar. Não levanta para trabalhar, não quer dizer só trabalho, não. Vai conquistar. Vai ser senhor da sua alma. Vai ser senhor dos seus sentimentos, das suas emoções. Os outros não têm nada a ver com isso. Domina a si mesmo. Domina os seus pensamentos, a sua boca. Ah, porque o outro me fez falar, querido, o outro não vai botar a mão na sua boca para você ficar quieto, não. Ah, porque o outro me fez pensar assim, querido, ninguém entra dentro da sua cabeça. Só o diabo. E o Espírito Santo. Mas nós vamos deixar esse Espírito fluir, amém? Deus é bom e permanece bom. Vira para a pessoa do seu lado e fala, Deus é bom. E ele permanece bom, mas ele respeita a sua escolha. Toda a realidade está disponível para você, a realidade que o céu tem para você. Você tem uma escolha. Ou você ouve a serpente, ou você ouve a voz de Deus, que te chama. Vamos para o segundo jardim, senão eu não vou conseguir completar os 3. O segundo jardim é o jardim do Getsêmani. Eita, ô glória, esse eu gosto. O jardim do Getsêmani era um jardim bem no iniciozinho do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, o lugar do azeite, o lugar onde era a prensa, onde era prensado o azeite, onde saiu o óleo. E olha que lindo, Eva se perdeu no jardim, mas Jesus se entregou.
Jesus é a nossa perfeita teologia. Se tem alguém que você deve ter como referência, é Jesus. Se tem alguém que pode mudar a sua vida, é Jesus. Se tem alguém que você deve seguir, é Jesus. E Jesus não se perdeu no jardim. Ele se entregou. E ele disse, ninguém tem poder de tirar minha vida, eu mesmo a entrego. O que a gente tem para aprender nesse jardim? Jesus deixou a sua glória. Ele se esvaziou. A Bíblia diz que ele era Deus e ele era 100% homem. Algumas pessoas dizem, foi fácil para Jesus. Jesus era Deus, querido. Infelizmente, você precisa ler mais a Bíblia. Porque ele nasceu homem. E ele foi chamado Filho do Homem, porque era para que todos nós soubéssemos que um filho do homem, gerado aqui nessa terra, saiu de um ventre de uma mulher, tinha corpo, tinha sangue, sentia dor, morreu para que você tivesse vida. Ele sofreu a sua morte para que você tivesse vida. Ele sofreu todo o seu castigo. Ele escolheu morrer. Eva escolheu pecar, mas Jesus escolheu morrer. Jesus escolheu se entregar. Amém? Eu quero ler com você Mateus 20. Eu vou ler 2 versões, porque eu gosto que a gente tenha noção. Alguns evangelhos são mais detalhistas, outros têm alguns detalhes diferentes. Mateus 26, 36 diz assim. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai aqui enquanto eu vou ali orar. Ele levou os discípulos com ele, mas isso antes ele já tinha ceado com os discípulos, lembra? Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se. Espera aí. Jesus se entristeceu? Não é Deus? E angustiou-se muito. Então ele disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus se entristece até a morte? Pergunta para a pessoa do seu lado, você fica triste? Você se abate? Você sente medo? Eu quero te dizer, Jesus também sentiu. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui comigo. Você já virou para alguém, para o seu amigo, e falou, poxa, me ajuda aí. Fica comigo. Ora comigo. Faz um jejum comigo. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Primeira 2 coisas que a gente vai aprender aqui com Jesus. Primeiro, ele orava. Segundo, ele fazia a vontade do Pai. O que Eva fez no jardim, no primeiro jardim? Fez a vontade dela. Só que se você estiver cheio de si, você vai fazer sua vontade também. A gente não leu em Tiago? Que Deus não tenta ninguém, nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades. Assim como o nosso mestre Vitor falou hoje de manhã, a nossa mente humilhada é que vai reconhecer a presença do Senhor. A mente humilhada, a mente que se rende, é que vai conseguir viver a realidade do céu. Jesus se rende, mas Jesus era Deus, como que ele se rende? Porque ele era homem. Ele era homem para dizer que a gente pode também. Você pode. Meu Pai, passe de mim esse cálice. Voltando para os discípulos, achou? O que eles estavam fazendo? Estavam dormindo. Às vezes você fala para aquela pessoa, né, que você está vivendo aquele problema. E o que aquele amigo faz? Dorme. Está nem aí. Na verdade, eu acho que os discípulos dormiram de tristeza, porque eles sabiam que ia acontecer alguma coisa. Mas eu não vou julgar ninguém aqui, ok? Mas eles estavam dormindo e Jesus se vê sozinho. E novamente o que ele faz? Ele volta a orar. E voltando para os discípulos, achou adormecido e disse Pedro, então, nenhuma hora você pode vigiar comigo? Vigiai, olha o que Jesus disse, vamos falar junto. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vamos lá. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês estão me acompanhando? A gente está seguindo os jardins aí. No primeiro jardim, a carne estava o quê? Fraquinha, né? Rapidinho ouviu a voz da serpente. Mas Jesus dá uma chave para nós aqui. Vigia! Se o diabo vem de papinho, não dá conversa. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Meu filho, se você entender isso, você vai vencer. Sabe por quê? Já está tudo disponível. A Bíblia diz que todas as bênçãos estão nas regiões celestes, em 1 Efésios 1. Eu acho lindo isso. Então Jesus disse, vigiai e orai. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele estava falando de quem, gente? Estava falando dos discípulos? Que estavam dormindo? Não. Ele está falando dele. Meu espírito está pronto. Eu sei para que eu vim. Eu tenho uma identidade, eu tenho um valor. Eu vim para entregar minha vida, mas nesse momento a minha carne está tremendo. Está difícil. Eu sei o que eu vou passar. Mas ele diz, vigiai e orai. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Se Jesus, que era Deus, orou, o que você está fazendo? Você ora. Você vigia. Não é orar de qualquer jeito, não. Sabe por quê? Você vai ver. E indo segunda vez. Fala para o seu irmão, segunda vez. Jesus orou. Jesus passou a noite orando, querido. Jesus era Deus. Ele sabia tudo. Ele tinha o conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Você tem? Então você tem que orar o dobro. Indo segunda vez, orou dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, eu vou beber. Eu vou fazer a sua vontade. Quem tem coragem de dizer para Deus hoje, faça a sua vontade, não a minha? Você quer viver a vontade de Deus? Então desce. E voltando, achou outra vez adormecidos, dormindo novamente. Porque os seus olhos estavam pesados, eles estavam cansados. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez. Jesus foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas coisas. Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Papai, né? Ele dizia, pai, passa de mim esse cálice. E eu quero ler para você a versão em Lucas 22, 39 e 45. O que Lucas traz aqui um detalhe. Jesus disse para o pai, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas seja feita a sua. E apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Você está mal? Tem um anjo disposto a te fortalecer. Existe um poder que vem sobrenaturalmente sobre aquele que ora. O justo vive pela fé, o justo vive pela oração. É por oração do justo que as coisas acontecem. A Bíblia diz em Tiago, Elias era homem como nós e fez o céu parar. Fez as chuvas pararem, orou de novo e a chuva veio. Você é homem como Jesus, é homem como Elias. Mas o que difere a gente desse homem é que na hora da tentação, a gente vai chorar com o amigo. Vai chorar com não sei quem. Vai falar para não sei quem lá. Ah, pastor, pelo amor de Deus, me socorre. Eu vou te falar, eu não tenho nada para resolver na tua vida. Porque eu não tenho poder. Sabe quem tem poder? É o anjo do Senhor. É o Senhor que tem poder para resolver o seu problema. Então, corre para a pessoa certa. Ora, tá sendo tentado? Não vai para a tentação. Vai para o joelho. Só que a gente perdeu isso na igreja. Perdeu o fervor em oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se você quer ver uma realidade diferente, comece a orar. Mas a gente quer fugir, a gente quer que o médico resolva, quer que o remédio resolva. Porque a gente ainda não conhece a grandeza do Espírito Santo. Mas o homem natural não vai discernir. Você precisa jogar esse homem natural. A nossa humanidade precisa se prostrar para que a graça do Senhor venha sobre a nossa vida. E o posto em agonia,
Quem estava em agonia? Jesus. Jesus. Lucas 22. Depois tem agonia, orava mais intensamente. E o suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Você já passou um estresse extremo que do seu suor sangrou? Eu não. Nunca aconteceu isso comigo. Mas aconteceu com Jesus. Mas ele continua firme. Ele continua em oração. Ele sabia que a questão da humanidade dele só ia ser vencida aonde? Na presença de Deus. A gente quer dominar coisas que a gente não vai ter controle. A gente quer dar conta de coisas que a gente não vai ter como dar conta. Jesus, que era Jesus, sabia que o único lugar que ele podia se resolver era na presença. Era em oração, era busca. Você quer mudança, busca a presença. E levantando-se em oração, veio para os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. Tem coisas que só você vai vencer sozinho. Você vai vencer sozinho. Não fica esperando a outra pessoa vir com você. Não espere pelo outro. Não bota a responsabilidade para o outro. Jesus assumiu aqui sozinho. Sozinho. O que Jesus nos ensina, se ele era Deus, perseverou em oração. Nós precisamos fazer o mesmo. Nós seguimos o exemplo de Jesus. Tem escolhas que você precisa fazer sozinho, não envolve mais ninguém. Tem coisas dentro da sua alma que é só você e Deus. Tem gente que precisa sair, entregar algo para Deus, com você sozinho. A Bíblia diz que o Pai em secreto te recompensará. Quantas pessoas hoje não têm condições de entrar num quarto, fechar e orar? E quer resolver o problema. Não vai ser resolvido. Porque tudo é resolvido na oração. Tem coisas do governo espiritual que são resolvidas no espiritual primeiro. Existe um governo que impera sobre nós. Se você quer viver a realidade do espiritual, você precisa começar lá de cima. Não é aqui de baixo. Não é pelas coisas terrenas. É se rendendo, é se entregando, é deixando as suas vontades. Eu quero te levar agora para o terceiro jardim. João 20:10 diz assim: Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde morrera o corpo de Jesus. Uma à cabeceira e outra aos pés. E disseram-lhe: Mulher, por que você chora? O anjo do Senhor aparece para você hoje e diz: Por que você chora? Por que você está abatido? Aí ela disse: Ué, levaram o meu Senhor. Acabou. Não tem mais jeito. Eu não sei onde puseram o corpo dele. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Jesus está com você, querida. Em todos os dias. A Bíblia diz que ele está com a gente todos os dias. Jesus está em pé. Atrás de você. Dá uma olhadinha agora. Por que você chora? Jesus diz para ela: Mulher, por que você chora? O que você está buscando? Ela cuidadosamente disse: Senhor, se tu levastes, dize-me onde você colocou. Ela olhou para Jesus e não reconheceu. Será que Jesus já apareceu para você e você não o reconheceu? Se tu levastes, diz-me onde você colocou. Resolve aí meu problema. Então Jesus disse: Maria! E ela ouviu a voz do mestre. Ela disse: Rabone! Essa palavra significa mestre dos mestres. Você ressuscitou. Você ressuscitou. Queridos, Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, acabou os problemas. Ela reconhece a voz.
Se lá no jardim, Eva peca, e ela recebe o nome dela através de um homem, Jesus diz para Maria o nome dela. Jesus está dizendo o seu nome hoje. É da boca de Jesus que você vai ouvir o seu nome. Maria, sou eu estou aqui. Não se desespere, eu ressuscitei. Quantas vezes a gente chora, a gente lamenta, e a gente não consegue ver Jesus? Querido, eu nunca vi um mar de depressão dentro da igreja. Vão mandar embora essa tristeza, porque Jesus ressuscitou. Ele colocou um ponto final na história. E quando ela reconheceu Jesus, ela disse, você é o Messias, aquele enviado. Jesus é você. E aquela mulher corre para contar para os discípulos que Jesus havia ressuscitado. E o que ela havia crido, aconteceu. Mas eu quero te contar uma história. Essa mulher aqui só pôde encontrar Jesus nesse jardim, porque momentos antes disso, ela ungiu Jesus. Essa mulher aqui é a Maria Madalena. 7 demônios atormentavam por anos essa mulher. Deixa eu falar uma coisa. Você já parou para pensar? Jesus ressuscita. Tanta gente para Jesus aparecer. Pensa só. E ele aparece, sabe para quem? Para improvável. Era a mulher que era atormentada por demônios, era aquela que era prostituta, que chegou para ungir os pés de Jesus, e o fariseu, que era religião, representa a religião, disse para ela, você é maluca? Entregou toda a sua vida aqui nos pés do Senhor? Quem você pensa que é? Quantas vezes você ouve essa voz do inferno, falando para você quem você pensa que você é, para entregar a sua vida para Jesus, para entregar o seu tudo? Mas é para você mesmo que ele aparece. Porque ele vai até os improváveis. Porque ele chama as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Porque no reino dos céus é inverso mesmo. O menor é o maior. E se você acha que é grande, nem vou falar o resto. Porque Deus abate os soberbos, mas ele exalta os humildes. Jesus disse para ela, quando ela derramou o vaso de alabastro aos pés de Jesus, ele disse, a sua história vai ficar marcada. As pessoas vão lembrar de você, Maria. E é para ela mesmo que ele se apresenta. Eu ressuscitei, Maria, eu estou aqui. Jesus entra na casa daquele fariseu, daquele religioso que vivia a lei, mas não conhecia Jesus. Todos naquela sala, ninguém reconheceu Jesus como Messias, mas ela se prostra. Não importa quem você é, querido. Deus se importa com você. Ele se importa com essa entrega. E ela só podia ver Jesus porque ela se rendeu. Porque ela reconheceu Jesus. Porque ela disse, você é o único que pode me salvar. E Jesus disse uma coisa linda para ela naquele dia. Disse assim para ela, a quem muito é perdoado, muito se ama. Se você não entende o quanto você foi perdoado, você não entende o valor da cruz. Você não vai poder dizer igual a ela, Rabone, o meu Jesus ressuscitou, porque tem muito cristão que ainda não passou por esse jardim. Ainda está lá no primeiro, na tentação. Mas, querido, a tentação não é tudo na sua vida. Jesus te chama para o jardim, esse jardim da ressurreição, onde você entende o seu chamado, onde você tem sua identidade. A identidade do cristão só aparece através da cruz. A ressurreição na vida de um cristão significa o retorno do primeiro jardim, mas com a vitória garantida. Jesus faz o quê? Esmaga a cabeça da serpente. Jesus hoje esmaga a cabeça da serpente que vem de papinho. O plano original de Jesus volta. E qual que era o plano original de Jesus? Quem pode me dizer? O plano de dominar sobre a terra. Ele te dá poder para dominar novamente. Ele te dá instrumento, ele te dá ferramenta. Ele te reveste do sangue do Cordeiro. Em Romanos 8, 10, 15, diz assim, se Cristo está em vós,
O corpo, na verdade, está morto. Vamos repetir junto? E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto para o pecado, mas o Espírito vive para a justiça. Você entende essa verdade? Se você passar pela cruz, o seu corpo vai morrer. Você não vai ter mais vontade por pecado, já acabou. Eu fui para um lugar em que a gente apanhou pra caramba. E eu falei para essa pessoa, você acha que só apanhar resolve a vida da pessoa? Sabe por quê, querido? Você sabe que você é pecador. Eu não preciso falar para você que você é, não. Todo dia você sabe disso. Todo dia você sabe que você tem que se dominar. Todo dia você passa circunstâncias. Você passa prova todo dia. Eu preciso te dizer uma verdade. A verdade é que se Cristo estiver em vós, o seu corpo vai estar morto. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou, Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais. Então, se Jesus que ressuscitou dos mortos habita em você, o seu corpo mortal tem que viver. Pelo seu Espírito que em vós habita. Quem tem o Espírito de Deus aí? Você precisa viver vida. Um evangelho que não transforma não é evangelho. Espírito de cativeiro vai ser quebrado essa noite. Sabe por quê? Você pode estar vivendo em cativeiro dentro da igreja. Isso não impede você. Não impediu Eva de estar com a serpente? Romanos 8 para eu terminar. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne. Você não deve nada ao seu corpo. Você não deve nada aos seus desejos. Para viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, você vai morrer. Mas se pelo Espírito mortificareis as obras do corpo e vivereis, foi isso que Jesus fez no Getsêmani. Ele viu que a carne estava fraca, ele foi buscar na presença. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Você pode dizer isso? Porque não recebi espírito de escravidão. Jesus já quebrou lá na cruz. Chega dessa mentalidade escrava. Vai viver como nobre. Porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. Jesus te revestiu na cruz. Existe um sangue que nos cobre. Quando Deus olha para nós, Ele vê Jesus, Ele não vê seu pecado mais. E eu quero te convidar essa noite a entrar comigo nesse jardim. Nesse jardim do Getsêmani. Nesse jardim onde Maria é chamada pelo seu nome. Existe algo para você essa noite. Existe algo para ser revelado nesses 3 jardins. Não importa onde você está. Não importa se você está no primeiro, no segundo ou no terceiro jardim. O importante é que o anjo do Senhor está aqui essa noite. O anjo do Senhor aparece para você e ele diz, por que você chora? Por que você ainda está vivendo essa realidade? Jesus já morreu na cruz. Já está consumado. Vira para a pessoa do teu lado e diz, já está consumado. Jesus te chamou para uma vida de vitória. Para de andar com a cabeça virada para baixo. Levanta essa cabeça e declara que você é filho de Deus. Vive como filho.